Pode assentar-se, queridos irmãos e irmãs, fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Como a Beth falou na abertura do culto, hoje é o quarto domingo e, pela nossa organização, todas as igrejas metodistas, nós sempre dedicamos o quarto domingo para a oferta missionária, que a gente envia para os campos missionários. E sempre no quarto domingo a gente enfatiza, aliás, a gente fala disso em todo o culto, mas de forma muito especial também no quarto domingo. E nessa noite, quando eu essa semana preparava, orava a Deus pedindo uma palavra, o Senhor trouxe ao meu coração essa imagem. Uma imagem que para mim é muito representativa, porque nós gostamos de ouvir boas notícias. Sim ou não? E naturalmente, quando nós ouvimos boas notícias, nós nos movemos ao encontro delas. Concorda comigo? Porque se ouvimos más notícias, nós nos movemos numa direção contrária. Então, quando eu comecei a pensar sobre a missão, sobre o que Deus tem para nós como igreja, para mim, para você, para nós, enquanto povo de Deus, eu comecei assim a ter no meu coração um ardor, uma palavra, uma mensagem que vinha assim, como a beleza daqueles que são enviados. E aí eu me lembrei do texto do profeta Isaías dizendo, como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ai, meu Deus, como é lindo a gente evidenciar através da nossa atitude a glória de Deus e a graça de Deus àqueles que ainda não conhecem. Mas também me lembrei do apóstolo Paulo dizendo assim, como crerão se não ouviram? Como entenderão se, aí já é o texto lá de Atos 8, se alguém não lhes explicar a mensagem da salvação? E meus irmãos e minhas irmãs, essa imagem, essa beleza do envio e o som da proclamação da palavra, ela precisa ficar muito gravada no meio do seu coração. Até porque eu acredito que todos nós recebemos dezenas, talvez centenas de mensagens todos os dias, não é verdade? Sejam elas nas redes sociais, sejam mensagens através de um telejornal que a gente assiste na televisão, de uma leitura que a gente faz. Nós recebemos mensagens todos os dias. Nós somos bombardeados. Talvez a palavra mais eficaz para dizer isso seja, nós somos bombardeados e alardeados por dezenas, centenas de mensagens todos os dias. Mensagens que às vezes meus irmãos e minhas irmãs mexem conosco, mensagens que nos edificam, mensagens que nos edificam, mensagens que nos entristecem. Mas sabe, irmãs e irmãos, eu fiquei pensando também, eu acredito que você deve concordar comigo, que em muitos lugares, ao invés de sons de mensagens, de palavras ditas, de adoração ao Senhor, muitas vezes existe um silêncio ensurdecedor. Se a gente vive uma era de uma comunicação imperativa, né, de sons que são proclamados, que são ditos, mas há momentos que dentro das nossas casas existe um silêncio mortal, por conta das dores, das afrontas, das aflições. Quando a gente ouve uma notícia ruim de alguém, ou a respeito de alguém, a gente às vezes não tem palavras para expressar, e a única coisa que a gente às vezes oferece no primeiro momento é o silêncio. Meus irmãos, minhas irmãs, Isaías nos mostra algo tão forte, tão intenso. Ele, quando ele escreveu, quando ele recebeu a revelação de Isaías 52, Israel ainda vivia o período do cativeiro. E o que ele ouvia não eram boas notícias. O que ele ouvia era deboche, as pessoas dizendo assim, vai acreditar em Deus por quê? Esse Deus que diz que te ama deixou que nós destruíssemos a sua cidade. Deus não funciona, Deus não age mais. O Deus que vocês criam abandonou vocês, então tudo que ele ouvia era deboche, vergonha, chacota. Tudo que ele via era escravidão e destruição. Tudo que ele via era sofrimento. Ele tinha tudo para ficar em silêncio. Igual a mim, igual a você diante
das circunstâncias que nós enfrentamos. Mas no meio daquela aflição, Isaías tem a palavra de Deus que lhe diz assim, Isaías contempla como são formosos os pés daquele que anuncia a boa nova. Daquele que faz ouvir em Sião, o que Isaías disse? O teu Deus reina. Fala para quem está do seu lado, o teu Deus reina. Não fique em silêncio, declare, o teu Deus reina. Isaías está dizendo assim, é lindo ver o movimento daquele que não fica parado diante da dor e se move em direção à revelação do Senhor. E quando nós nos movemos, por mais pesado que seja o fardo, por mais lacinante que seja a dor, nós saímos de uma situação de um conforto que é, na verdade, um paliativo da nossa vida e pela fé nós declaramos, o teu Deus reina, amém, queridos? E quando nós proclamamos o teu Deus reina, o apóstolo Paulo faz então a junção dessa palavra dizendo assim, se nós não falarmos, o mundo não ouvirá. Se nós nos silenciarmos diante da realidade da vida, o mundo não ouvirá. Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus é de graça. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, para que a graça alcance a minha vida, para que a graça alcance a sua vida, o que é necessário? Diga comigo assim, a graça de Deus precisa de uma voz. A graça de Deus, meu irmão e minha irmã, ela não é automática, porque o mundo não conhece a graça de Deus. Perdão pela expressão, o mundo conhece a desgraça da vida sem Deus. Agora o mundo só conhecerá a graça de Deus quando eu e você nos movermos. Quando eu e você falarmos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem ensine? Meu irmão e minha irmã, o que as pessoas estão ouvindo de nós? O que o mundo ouve da minha voz, da sua voz, da minha vida, da sua vida? Uma família, meu irmão e minha irmã, muitas vezes ela se mantém mesmo doente, porque ela se mantém através de um silêncio mortal. Um silêncio que fala de mágoas ocultas, da falta de diálogo, do orgulho de não assumir e de não pedir perdão. Uma igreja também, mesmo durante décadas, ela pode se manter através daquilo que não é dito. Agora, meu querido e minha querida, nós somos mensageiros da graça de Deus, amém? Por favor, fala para quem está do seu lado, os seus pés são maravilhosos. Como são formosos os pés daquele que anuncia as boas obras, amém, queridos? Daquele que não fica parado, daquele que está em movimento, daquele que o Senhor usa como sendo a sua voz para proclamar às famílias, para proclamar à cidade, para proclamar ao mundo, o seu Deus reina. Amém, meus amados? Nós lemos e a palavra de Deus aqui tão linda disse assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu pergunto a você pela segunda vez, o que o mundo, o que as pessoas ao nosso redor estão ouvindo de nós? Estão ouvindo coisas do tipo assim, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não vale a pena, é muito caro, é muito difícil, é muito pecador, não merece, tomara que dê tudo errado, e coisas do tipo. Ou será que estão ouvindo a minha voz e a sua voz dizendo assim, o meu Deus reina e o meu Deus tem cura. O meu Deus reina e Ele reconcilia. O meu Deus reina e Ele transforma. O que o mundo está ouvindo de mim e de você.
que o apóstolo Paulo está nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs, é que existe uma verdadeira reação em cadeia através do discipulado. Romanos 10,14 ele disse: como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo está dizendo, ou está nos ensinando um verdadeiro ciclo. A pregação que sai dos nossos lábios, a audição que conquista os ouvidos daqueles que estão ao nosso redor, a crença que é gerada no coração, e toda descrença, maledicência, dor, revolta, sofrimento é arrancado. Então nós começamos a invocar dizendo: Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha família, transforma a minha igreja, transforma a minha cidade. Mas como crerão, meu irmão e minha irmã, se não há quem pregue? Esse ciclo do discipulado, meu irmão e minha irmã, essa reação em cadeia, ela é transformadora. E o Senhor nos convida, meu irmão e minha irmã, a nos envolvermos nessa grande, poderosa e maravilhosa obra. Aqui a gente podia falar, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos quebrar esse ciclo de silêncio. Se eu for escrever um livro no dia de teologia, pode ser que um dia eu escreva, né? Eu não é muito a minha área, teologia, eu sou um teólogo, mas eu sou muito mais pastoral do que teólogo. Mas se eu fosse escrever um livro de teologia, o título seria A Teologia da Presença. A Teologia da Presença. Por que da presença, gente? Da presença que quebra o ciclo da repetição, da presença que é aquela situação de consolo, de conforto, da presença que mesmo em silêncio transforma o ambiente. A teologia da presença, que promove o encontro entre Deus e os seres humanos, numa transformação de vida, numa transformação de identidade e de destino. Por que a teologia da presença, gente? Eu fiquei pensando nisso, como eu disse, querendo escrever algumas coisas. Eu fiquei pensando assim: Deus, é tão bonito a gente ver alguém pregando, não é? Você não fica feliz quando você vê alguém pregando? Sim ou não? Eu vejo lá um pregador, eu vejo o Bispo Adonias pregar, eu gosto de ver o Bispo Adonias pregar, ele prega com aquela paixão, com aquele fervor, não é? Os pregadores famosos aí da rede social, da internet, ou até gente simples, não é bonito a gente ver a Beth fazendo aqui a abertura, a gente olha para essas irmãs, né? Olha para quando é a Rosana, quando é quem mais que faz, meu Deus? A Norma, a Norma nem fala, porque a Norma só sabe chorar. Né? A gente vai apostar assim, quanto tempo ela vai levar para chorar hoje? Aí dá 5 segundos, ela não ia chorar, mas já começa. A Ana Carolina fez a abertura da escola dominical e outros irmãos, a Márcia quando faz a abertura, enfim, podia citar a Paula, já fez a abertura, enfim, podia citar vários de vocês, né, fazendo a abertura. A gente vê as pessoas proclamando a palavra, é bonito a gente ver, não é? Mas o apóstolo Paulo, citando Isaías, não fala da beleza do falar. Não é interessante isso? Eles falam como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por que, gente? Por que os pés? Porque a gente tem um manicure celestial, tem melhor que a Ana? Com todo respeito à Ana, não é? Como é que é mesmo o nome especial da sua profissão que eu esqueci? Aí eu fiz a besteira de novo. É esse, né? Fala bem alto, para todo mundo ouvir. Nail designer. Nail. Será que Deus é um nail designer melhor do que a Ana? Provavelmente, com todo respeito à Ana, né, gente? Mas o Senhor está dizendo assim: como são formosos os pés daquele que anuncia boa nova. Por quê, gente? Porque anunciar a boa nova, a gente às vezes fala. Agora, aquele que vai está rompendo com um ciclo de comodismo.
é o fim do controle remoto, da gente achar que alguém vai fazer por nós. Missão integral não se faz de longe. Revitalização de uma igreja não se faz olhando de longe, mas se faz lavando, limpando, jejuando, intercedendo, chorando. Meu irmão e minha irmã, não há transformação virtual, familiar de maneira virtual. São formosos os pés daqueles que anunciam, mas pisam no hospital para visitar um doente. São formosos os pés daqueles que falam e vão até a casa de um irmão ou de uma irmã que está distante do caminho do Senhor e perdendo o fervor do primeiro amor, como o Apocalipse 2,5 diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mas, gente, sejamos muito francos e honestos, se a gente não tiver ajuda, nós não vamos muitas vezes conseguir voltar ao primeiro amor. Por isso é formoso o pé daquele e daquela que, além de falar, vai ao encontro, abraça, ora, intercede, chora e consola. São formosos os pés, meu irmão e minha irmã, daquele e daquela que dá o primeiro passo em direção ao pedido de perdão, dá o primeiro passo para liberar o perdão, dá o primeiro passo para reconciliar e restaurar uma vida. Efésios 6,15 diz assim: tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Essa é a teologia da presença. É a teologia encarnada. É a teologia de uma igreja que não fica aqui no templo, mas que é espalhada, como sal, né? A gente pode ser igual o sal, gente. Sal, a gente precisa dele em grande quantidade. Nós somos uma igreja pequenininha. Então, uma pitadinha do sal de Jesus através da minha vida e da sua vida pode abençoar famílias inteiras. A rua que nós moramos pode abençoar e influenciar a cidade em que nós estamos. Amém, queridos? Você é sal da terra. Você e eu somos a luz do mundo. Amém, queridos? Fala isso para quem está do seu lado. Seja a presença encarnada, a presença viva de Jesus onde você estiver. Agora eu quero te fazer um convite. O apóstolo Paulo disse: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Meus irmãos, a fé não brota, não é gerada do vácuo, do vazio. A nossa fé, a nossa vida é gerada a partir daquilo que nós ouvimos. Então, quando a gente quer mudar de vida, fisicamente, a gente não costuma fazer uma dieta alimentar, não é? Eu não me pesei esses dias lá no médico, eu parei de ir lá onde eu estava fazendo acompanhamento. Acho que a última vez que eu fui foi uns 2 meses. Mas da última vez que eu me pesei lá, eu estava com 83 quilos. Significa que em um ano, vou contar desde janeiro do ano passado até agora, até a última vez que eu fui, eu emagreci 17 quilos. Quinta-feira eu fui na farmácia, eu nunca gosto de pesar na farmácia, mas eu fui na farmácia, era uma balancinha desse tamanhozinho, quase não cabia meu pé. Aí eu subi lá e ela estava marcando 83,7. Falei, uau, aleluia. Bom, mas para eu chegar nisso, eu tive que fazer uma dieta. Mudei os hábitos alimentares. O açúcar, carboidratos, toda aquela história que eu já contei várias vezes para vocês já me ouviram, não preciso repetir. Eu gostaria de propor para vocês a partir de hoje uma dieta auditiva. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: ouça todas as coisas, mas retenha o que é bom. A gente precisa começar a usar um funil para filtrar aquilo que realmente nós precisamos reter na nossa vida.
se a gente só reclama, só murmura, só fala mal das pessoas, se a gente não consegue enxergar coisas boas nas pessoas, se a gente só ouve notícia de tragédia, de coisa ruim, de coisa que deu errada, nós vamos nos encher de quê, gente? Não é? Você concorda comigo? Nós vamos falar de quê? Nós vamos reclamar, nós vamos falar mal das pessoas, vamos reclamar da vida, do dinheiro, disso, daquilo, tudo vai ser ruim. Entenda uma coisa, semelhante atrai semelhante. Se a gente começar a viver uma dieta auditiva, ou seja, a selecionar aquilo que a gente realmente quer ouvir e aquilo que realmente vai governar a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos transformados. Você acredita nisso? Se dentro das nossas casas a gente parar só de reclamar como estilo de vida, de murmurar como estilo de vida e começar a agradecer como estilo de vida, porque, veja bem, quanto tempo você leva para reclamar de alguma coisa? E quanto tempo você leva para agradecer por alguma coisa? No mesmo tempo, não é? Sim ou não? Se a gente leva o mesmo tempo para reclamar ou para agradecer, por que a gente não pode mudar? Se a gente gasta tempo lá, eu vou citar ele porque eu acho que ele nem está mais tendo programa. Mas se a gente gasta tempo lá todo dia à tarde assistindo o Datena, lembra do Datena? O Datena amava, né? Quando tinha enchente em São Paulo. Parece que ele vibrava, né? Olha, tá tendo enchente, gente, tá tendo enchente. Olha lá, vai encher a rua. Não estou criticando ele, não, mas é o estilo de programa que ele tem que fazer, não é? Esse estilo populista que tem que o quê? Prender a atenção do povo, não é? Aquele outro lá, o Bart. Tá tendo um helicóptero voando. Ele falou assim: olha, o helicóptero tá vendo alguma coisa, gente. O helicóptero agora aconteceu. Cuidado, vamos lá. Imagens, imagens. Eles não fazem isso porque eles precisam prender a nossa atenção. E às vezes o que? Só fala de coisa ruim. Pastor, nós vamos viver numa bolha então em que tudo é azul, tudo é lindo, tudo é... Não estou dizendo isso, gente. Jesus disse em João 16, 23, se a minha memória não me engana, ele disse assim, no mundo, 16:33, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vamos passar por notícias ruins, por coisas ruins, por aflições. Mas ele também disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se a gente começa a encher então o nosso coração de coisas boas, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa casa de coisas boas, o que nós vamos proclamar? O nosso Deus reina. Quando a conta bancária estiver vermelha, nós vamos olhar para ela e dizer assim, eu sei que está difícil, mas o meu Deus reina, amém, queridos? Quando a gente estiver diante de uma enfermidade, de uma dor, nós vamos dizer, sim, eu estou passando por uma dor, estou com dor agora, desde ontem eu fiz muita força aqui na limpeza, estou com dor, Senhor, mas o meu Deus reina, amém, queridos? A gente tem que começar a selecionar. Nós cantamos uma canção que diz assim, estou trocando a tristeza, estou trocando a dor, eu deixo para trás pelo gozo, pela alegria, pelo desfrutar da presença do Pai. Então o que a gente tem que fazer? Diminui o volume das notícias trágicas, aumenta o volume da fidelidade, diminui o volume das reclamações, na verdade zero, vamos fazer um voto de zero reclamação? Meu Deus, ajuda, porque isso é difícil. Vamos confessar, é muito difícil. Mas vamos zerar o volume das reclamações e vamos aumentar o volume, meu irmão e minha irmã, da nossa fidelidade a Jesus Cristo. Vamos diminuir, em nome de Jesus. O que está escrito aqui lá que eu não consegui ler? O deboche, falar mal das pessoas, debochar das pessoas. E vamos nivelar lá em cima, no volume máximo, o perdão. Vamos, gente. Vamos. Em nome de Jesus. Vamos dizer a esse mundo, gente, que o nosso Deus reina quando a conta bancária estiver no vermelho, porque Ele gera provisão. Amém? Fala para quem está do seu lado, o Senhor gera provisão na sua vida. Amém? Tinha um irmão lá da igreja de Uberlândia, o irmão Alaerte, ele era um evangelista. Não pensa, irmão.
Toda vez que ele ia pregar ou queria fazer o momento de oferta, ele falava assim, põe a mão aí no seu bolso. Era um senhorzinho já de idade, assim, ele falava muito gostoso, mineiro, põe a mão aí no seu bolso. E aí a gente põe a mão no bolso e fala assim, vou orar para Deus multiplicar, para Deus prover na sua vida. Naquela época não tinha Pix, não tinha nem vida, era outras épocas, 30, 40 anos atrás. Então, ó, põe a mão no seu bolso, eu vou imitar o irmão Laerte. Põe a mão no seu bolso e fala assim, Deus, gera provisão, multiplica. Se tiver com o seu cartão de crédito ou com a sua conta bancária, Senhor, multiplica, aleluia. Amém, querido. O teu Deus reina sobre um diagnóstico médico assustador, porque ele gera cura, ele gera paz. Amém, queridos? Quando as coisas estiverem difíceis na sua casa, meu querido e minha querida, diga, o Senhor reina no meu lar, porque Ele gera reconciliação. Amém, queridos? Quando as coisas estiverem difíceis em qualquer área de sua vida, parece não haver saída, declare, o meu Deus reina, porque Ele abre um caminho no deserto. Amém, amados? O Senhor tem a palavra final. Amém, queridos? A palavra final não é da doença, a palavra final não é do diabo, a palavra final não é da dor, não é do desemprego, não é de qualquer realidade política de A, de B e de C. A palavra final é do Senhor e o nosso Deus reina. Amém, igreja? Agora a gente precisa viver isso na prática. Eu quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, a entender uma coisa. Já quero terminar para a gente ter um tempo de oração. Muitas vezes nós somos dentro da nossa casa como um termômetro. O que o termômetro faz? A gente põe debaixo do braço e ele mede a nossa temperatura. O termômetro é reativo. Ele mostra o que está acontecendo. Ele reflete o que está acontecendo naquele momento. Ele, se a gente for fazer uma interpretação diante do que eu estou ministrando a vocês, ser um termômetro é focar nas más notícias, porque quando a gente põe um termômetro aqui dá 39,5, o que o termômetro vai falar? Febre altíssima. E o termômetro não tem voz para resolver o problema, porque ele só indica que existe uma coisa errada. E aí eu fui pesquisar o que podia ser diferente do termômetro. E aí existe esse equipamento chamado termostato. O termostato ele tem uma função. Se está muito quente, ele desliga para gerar resfriamento. Se está muito frio, ele liga para gerar aquecimento. O termostato não apenas reage ao ambiente, mas ele influencia o ambiente. O termômetro explode quando está muito quente. O termostato desliga para dizer assim, olha, é hora de paz, é hora de transformação. Intencionalmente, não é por acaso, não é de qualquer jeito. O termostato, que é algo intencional e não reativo, é aquela palavra que a gente ouve, o teu Deus, que é o meu Deus, Ele reina, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele está ao seu lado e Ele quer te abençoar. Esse termostato, ou seja, essa ação que influencia de forma intencional, tem sempre uma palavra, e é a palavra de Cristo. Por que tem sempre a palavra, gente? Romanos, capítulo 10, versículo 8, o apóstolo Paulo disse assim, a palavra está próxima de você. Está onde? Na sua boca e no seu coração. Por isso que eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, só precisamos ter a atitude de nos movermos. A gente às vezes fica parado. A gente às vezes fica estagnado. Nós muitas vezes nos distanciamos do projeto, do propósito e do agir de Deus. É hora, meu irmão e minha irmã, de nós darmos um passo de fé. Todos nós, em todas as ocasiões da nossa vida. Fala para quem está do seu lado, a palavra de Deus está perto de você. Está na sua boca e está no seu coração. Então eu quero te fazer um desafio, encerrando a mensagem nessa noite. Mude o som do seu coração. Mude o som da sua casa.
Mude o som do seu ambiente de trabalho. Mude o som da igreja. Vamos lutar para mudar o som da cidade. Seja o termostato. Se está muito quente, se está conflito, se está em confusão, se está em guerra, se está, enfim, numa situação de amargura, de falta de perdão, que você seja o reconciliador, que você seja aquela que gera esperança, aquele que acalma o ambiente turbulento, aquele que é a presença atuante de Deus, fazendo a diferença para o louvor da glória do Senhor. Que haja um som do céu incomodando, não apenas naquele incômodo no sentido assim de algo ruim, mas naquele desafio de dizer assim: não se cale, não fique mudo, não silencie. Não, não pare, não pare, não pare. Quão formosos são os pés daquele que se move. Não é apenas de quem fala, mas é daquele que vai ao encontro da vontade revelada e expressa de Deus. Porque o segundo desafio já é exatamente esse. Mova seus pés. Mova seus pés, meu irmão, minha irmã. Existe alguém que precisa de você. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um amigo da escola, um parente, talvez até alguém da igreja que está, enfim, distante, afastado, frio na fé. Alguém precisa que você e eu venhamos a nos mover. Mas olha, é bonito isso não é errado. Mas não diga apenas aquela palavra clássica que nós muitas vezes falamos, não é? Jesus te ama. E eu também. Ou aquelas coisas do tipo assim, ô fulano, ciclano, ó, tamo junto, hein? Ou aquela clássica, né? Se precisar de alguma coisa que não seja dinheiro, conta comigo. Não, 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 não. Fale do que está cheio o seu coração. E a Bíblia disse que a palavra de Deus está no seu coração e está na sua boca. Fale de gratidão pela salvação. Fale de onde Deus te tirou. Fale do que Deus pode fazer. E se você de repente entender que não é para falar, é apenas para mover-se e estar ao lado, lembra lá das bem-aventuranças? Chore com os que chorem. Seja a presença viva de Deus nesse mundo, meu irmão e minha irmã, que parece que está numa comunicação imperativa, falando, 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 mas mal sabe que na verdade estão em silêncio. Porque espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz para mim e para você assim: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Meu irmão e minha irmã, quem está morto espiritualmente, emite algum som? Não. O silêncio mortal é da morte espiritual, do pecado que, infelizmente, tem governado a vida de tantas e tantas pessoas. Nós precisamos romper com esse silêncio. E com os nossos pés formosos sobre os montes, anunciar a tempo e fora de tempo o teu Deus, que é o meu Deus. Ele reina, Ele governa, Ele age, Ele abençoa. Vamos declarar isso, igreja. Vamos declarar isso nessa hora. Vamos declarar o nome de Jesus sobre todas as realidades. Então não apenas fale para alguém, seja um vizinho, um colega, um parente, alguém da igreja, alguém que você conhece, ou até um desconhecido, porque a gente às vezes tropeça com alguém na rua e ao invés da gente reclamar ou da pessoa reclamar, vocês viram? Acho que essa semana eu vi algo assim. Teve uma batida de carro. Alguém viu essa notícia? Me ajude. Acho que em Curitiba, em algum lugar. E aí o rapaz que bateu na traseira desceu e começou a falar assim: ai, estou desesperado. Acho que o pai dele tinha morrido, uma coisa assim, né? Meu pai morreu e não sei o que, não sei o que. Começou lá a falar das aflições. O rapaz que sofreu a batida falou para ele assim: você quer um abraço? E isso foi gravado pelas câmeras de segurança. E aquele rapaz que é um cristão, acho que é um pastor, não é?
É um pastor, né? Um pastor. Ele abraçou aquele rapaz ali e os dois começaram a chorar ali no meio da rua. Não por causa da batida, do prejuízo do carro, mas pela dor que aquele rapaz naquela hora expressou. Ao invés de ele dizer assim, oh, mas você acabou, estragou meu carro. Ele falou assim, você quer um abraço? E os dois ali no meio da rua ficaram abraçados e pelo que eu vi na reportagem, tornaram-se bons, ou estão, né? Tornando-se bons amigos. Por quê? Romperam com um ciclo de reatividade. Não foi um termômetro explosivo, foi um termostato, foi um pé que foi ao encontro e disse assim, vem aqui, vamos chorar junto. Quer um abraço? Vamos chorar junto. Nós podemos ser essa presença, gente. Nós podemos fazer isso. Nós podemos agir assim, com a graça, com o amor e com a misericórdia de Deus. Vamos orar por isso hoje, em nome de Jesus. Convide alguém essa semana para tomar um café. Convide alguém para conversar. Mova-se na direção daqueles e daquelas que o Senhor ama e que espera que você e eu possamos ir ao encontro deles e delas para sermos a voz de Jesus, curando, restaurando e libertando. Como são formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daquele que faz ouvir em Sião, o teu Deus reina. Vamos orar por isso? Amém? Como você está sentado, feche os seus olhos um pouquinho. Tenhamos um tempo de oração em nome de Jesus.